Eu tava aqui editando um vídeo, como vocês podem ver aqui atrás, e aí eu decidi vir aqui gravar, falar com vocês um pouco a respeito dos últimos acontecimentos. Caso você chegou aqui no meu canal agora através desse vídeo, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e quem já é membro já sabe da última notícia que pegou todo mundo assim meio que de surpresa, que ontem a primeira presidência, os líderes gerais da igreja, emitiram uma carta, uma nota dizendo que a partir daquele momento todas as reuniões da igreja, todas as atividades dentro das capelas estariam suspensas com efeito imediato. O que isso significa? Que a gente não vai mais na igreja, pelo menos até que o profeta, que os líderes possam divulgar outra nota dizendo que tá tudo liberado. Tava acontecendo noite familiar aqui na minha casa quando alguém me mandou isso por WhatsApp e as missionárias tinham trago uma família e tava aquele clipe bem legal. Só que aí eu, por infelicidade ou sei lá, ansiedade, acabei abrindo no WhatsApp e vi. E o primeiro impacto pra mim foi grande. E eu vou explicar por quê. Quando eu batizei na igreja, eu lembro que... eu não lembro se eu vi isso numa conferência geral ou se alguém comentou, mas eu lembro de ter ouvido que chegaria um tempo em que nós, membros da igreja, não poderíamos mais ir para a capela. Eu imaginei que isso fosse acontecer, tipo, daqui 100 anos. Eu não imaginei que eu estaria viva pra viver esse momento. Sinceramente, eu imaginei que isso ia demorar muito tempo. Eu imaginei que isso ia acontecer devido a perseguições, guerra. E aí, me deu um choque. Na hora que eu vi, eu falei, caraca, como assim eu não vou na igreja? Como assim ninguém mais vai na igreja? Então, o primeiro momento, a minha primeira reação foi choque. Mas assim, eu acho que eu fiquei mais assustada, não com o fato de não ir à igreja, mas com o fato de estar presenciando isso. E aí eu olhei pra cara da sister que estava ao meu lado, ela percebeu que eu tinha tomado um susto com alguma coisa, perguntou o que foi, assim meio que cochichando. E eu discretamente peguei meu celular assim e virei pra ela ver. E aí a gente olhou uma pra cara da outra e ficamos assim meio que desoladas. Aí quando terminou as mensagens da noite familiar, eu informei o que tinha acontecido, inclusive eu prestei um testemunho a respeito disso. Eu falei, né, no meu testemunho que eu sou grata pela oportunidade que tenho de ser membro dessa igreja e falei que eu não imaginava que eu ia viver para ver isso acontecer e que isso nos dá cada vez mais certeza de que nós estamos no caminho certo e que nós somos abençoados de sermos um povo guiado por Deus. Depois eu dormi e hoje eu já acordei bem mais tranquila que ontem. Ontem assim, eu tava assim meio em pânico e tal, mas hoje eu já acordei em paz. Por que eu acordei em paz? Ainda ontem, conversando com meu marido, a gente já de imediato, a gente já decidiu, não vamos na igreja domingo, então nós vamos ter a nossa reunião sacramental no nosso lar, conforme fomos instruídos. A gente vai fazer a nossa sacramental, ele vai abençoar o sacramento e a gente vai ter assim, aquele nosso momento em família pra seguir com todas as coisas normalmente, como se fosse na capela. E aí hoje eu acordei grata ao Pai Celestial, muito grata justamente por isso, porque eu tive a oportunidade de ser batizada na igreja, de sermos guiados por um profeta vivo, vidente e revelador, e através dos seus ensinamentos, dos seus conselhos, nós podemos ter paz e tranquilidade. Por que eu digo ter paz e tranquilidade? Desde quando eu sou membro da igreja, há muitos anos antes, inclusive, os profetas sempre orientaram os membros da igreja a serem autossuficientes e a usar técnicas de armazenamento, para sempre praticar o armazenamento de alimento, porque qualquer catástrofe, qualquer coisa que acontecesse, você estaria precavido, você não passaria dificuldade. Então os profetas sempre orientaram nós membros a ter armazenamento em casa. Então de primeiro momento eu já fiquei em paz, porque se nós sempre fomos instruídos dessa forma, era só colocar isso em prática. Hoje eu fui no supermercado não por causa do coronavírus, não por causa das notícias que soubemos, mas porque hoje eu iria de qualquer forma, era meu dia de ir no supermercado. Então eu aproveitei alguns alimentos que são mais necessários, mais básicos, tipo arroz, macarrão. Alguns alimentos eu comprei com a quantidade maior do que eu compraria normalmente, para poder ter um estoque em caso de necessidade. Conversei com meu marido a respeito da gente encher mais um botijão de gás, porque o nosso gás acabou essa semana que passou, e aí a gente só comprou aquele e não encheu o outro.
poço vazio. Falei, ó, já vamos encher o gás, já vamos comprar mais água mineral, porque qualquer coisa que acontecer, estamos tranquilos, não precisaremos sair desesperados no supermercado, aquela coisa parecendo cenário de guerra, a gente vai estar tranquilo. E outra coisa também que me deixou em paz hoje, ontem eu fiquei apavorada, confesso, mas hoje me deixou em paz, é que justamente por sermos guiados por um profeta vidente e revelador, desde o ano passado, na verdade desde quando Russell M. Nelson foi chamado como profeta, a igreja mudou totalmente. Nós antes tínhamos a reunião sacramental, que ela era de 9 ao meio-dia, aí reduziu-se 1 hora e entrou em vigor o manual Vem e Segue-me, que é um manual onde todos os membros são aconselhados a fazer o estudo em família do Vem e Segue-me. Então dessa forma você está concentrando o evangelho mais no lar, está centralizando mais no lar. Você vai na capela ao domingo, assiste às aulas, mas eles estão ali insistindo bastante para a gente concentrar o evangelho no lar. E por que isso? Para preparar para dias como os dias de agora, que a gente vai ficar sem ir na igreja por tempo indeterminado até então. Então, se a gente não tivesse sido avisados com antecedência, como fomos, de nos prepararmos, de concentrar o evangelho no lar, agora ia estar todo mundo perdido. Como assim não tem igreja? E aí, o que eu vou fazer? Hoje eu estou bem tranquila porque o meu marido, sendo membro da igreja, ele é um sacerdócio digno. Nós teremos nossa sacramental em casa normalmente. Ele poderá administrar, abençoar o sacramento pra gente. Nós poderemos compartilhar mensagens a respeito do evangelho e teremos paz. É legal, sabe, pensar que como que a igreja era tão perfeita, tão organizada, que há muito tempo ela já vem nos preparando para momentos como esse. E o interessante também falar nesse vídeo é que o fato de dizer que está suspensa todas as reuniões e atividades na igreja no mundo inteiro realmente dá um impacto assim, caramba, não tem igreja. Mas por outro lado, eu tava lendo com calma o comunicado que foi enviado. Isso é uma medida preventiva para prevenir, porque uma das medidas que eles orientam, os médicos orientam as pessoas para evitar contato, para evitar contaminação com coronavírus, é que as pessoas evitem aglomeração. Então, se você tá indo ali no culto, se você tá indo ali nas reuniões aos domingos, de alguma forma ou outra, você tá ali todo mundo aglomerado. Então, a probabilidade de você se contaminar ou contaminar alguém, caso você tenha o vírus, é muito maior. Então, para prevenir que um contamine o outro, por enquanto está suspensa. Então é uma maneira de prevenir mesmo, porque tem capelas e alas que tem mais de 100 pessoas de frequência, tem ramos que é pequenininho, mas tem capelas que são lotadas. É importante realmente, sabe, essa prevenção. Eu fiquei muito feliz e orgulhosa de ter líderes tão sábios que estão nos instruindo de uma maneira que possamos nos proteger. E ao ouvi-los e ao obedecê-los, nós com certeza passaremos por isso tranquilamente. Vocês sabem que eu tenho filho na missão. Se vocês não sabem, eu tenho filho na missão. Tem aqui toda segunda-feira, Diário da Mãe do Missionário. E eu já liguei para o escritório da missão porque eu vi algumas notícias que existem alguns lugares no mundo que eles estão literalmente assim já enviando alguns missionários de volta para casa, missionários que estão perto de voltar, missionários que estão com alguma enfermidade na missão, porque às vezes acontece, o missionário, sei lá, já vi missionário que pegou dengue na missão e não voltou para casa, ficou na missão até se curar e depois a vida que segue. Então eles estão pegando essas pessoas e estão enviando para casa antes do tempo. Aí a primeira coisa que eu fiz foi no horário assim útil, né, o horário que o escritório está funcionando. Eu liguei lá no escritório da missão Fortaleza e já fui informada que tá tudo bem com os missionários, não tem casos assim de contaminação próximo aos missionários, mas de qualquer forma eles estão recebendo as orientações a respeito de prevenção, a respeito do uso de álcool gel, a maneira correta de lavar as mãos. Então eles estão sempre sendo orientados pelos líderes, pelo presidente da missão e pelos secretários. A princípio o proselitismo vai acontecer normalmente, ou seja, não foi suspenso, porém no domingo eles não vão na capela assim como todos os membros do resto do mundo. E aí eu fiquei, confesso pra vocês, meio assustada, impactada ontem, mas hoje eu consegui ter paz por saber que eu e minha casa
seguiremos a nossa vida normalmente, continuaremos com os estudos das escrituras, continuaremos com os estudos do manual Vem Segue-me, e através desses estudos nós iremos fortalecer uns aos outros. Uma das coisas que eu fiz hoje, eu fiz questão de mandar mensagem pro meu marido e agradecê-lo por ele estar digno e por ele estar se esforçando. Dessa maneira, ele vai poder abençoar o nosso lar, da mesma forma como se a gente estivesse na capela. Dessa maneira, ele vai poder usar o poder e a autoridade de Deus aqui na terra, que é o sacerdócio, para poder fazer com que nós possamos continuar renovando nossos convênios. Mas enfim, é isso. Então é isso que aconteceu. Durante um tempo indeterminado, nós membros vamos ficar sem ir na capela, mas como nós já estamos sendo preparados há alguns anos para concentrar o evangelho no lar, eu acredito que vai dar tudo certo se as pessoas estavam seguindo a orientação dos líderes, dos profetas. Então não vai ter dificuldade, é só continuar o que a gente já vem fazendo, é só continuar o que fomos instruídos a fazer, que é concentrar o evangelho no lar, que eu acho que vai dar tudo certo. Vamos continuar fazendo nossas orações em famílias, leitura das escrituras, noite familiar, no domingo tomar um sacramento abençoado por um sacerdócio. Ah, e outra coisa que é importante, eu sei que alguns membros, algumas pessoas não têm sacerdócio no lar, mas no comunicado foi falado inclusive para que os líderes pudessem ver uma maneira de pelo menos uma vez por mês os membros pudessem receber o sacramento. Então o que eu imagino que vai acontecer? Aquelas famílias que não têm um sacerdócio no lar, pelo menos uma vez por mês vai ter que ir um sacerdócio administrar o sacramento para ela. Acredito que vai dar tudo certo, acredito que os irmãos vão se unir, acredito que os irmãos vão reforçar o trabalho de ministração e nós vamos passar por isso tranquilamente. Nós não temos o que temer porque nós somos um povo assim bem instruídos por nossos líderes. E é isso. Então esse foi o vídeo a respeito dessa notícia, a respeito das atualizações em relação ao coronavírus, em relação à igreja ter suspendido suas atividades. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande super beijo e até a próxima. Tchau!